Iniciamos então a nossa aula sobre aspectos neurocognitivos e aprendizagem. Iremos tratar do desenvolvimento humano e a contribuição da neurociência em relação ao processo ensino-aprendizado. Então, iniciamos a partir de agora a parte 1. Então, alguns conceitos básicos são necessários para que possamos alicerçar os nossos pontos de ancoragem que irão nos facilitar a compreensão dos institutos trabalhados na aula de hoje. Então, sobre a neurociência. Então, ela de forma tradicional, ela tem sido vista como um ramo da biologia. Entretanto, atualmente, ela é considerada como uma ciência interdisciplinar, que acaba por colaborar com outros campos e áreas do saber. Ela é ainda considerada como uma parte da ciência que descreve o estudo do sistema nervoso central, tais como as suas estruturas, as suas funções, os mecanismos moleculares, os aspectos fisiológicos e nos possibilitam uma melhor compreensão em relação às doenças do sistema nervoso central. Já a neurologia, ela trata em especial dos diferentes tipos de doenças do sistema nervoso central. A neuropsicopedagogia, diferentemente, ela é considerada uma ciência que vai além da interdisciplinariedade, né? Porque ela estuda a relação entre o funcionamento do sistema nervoso e a aprendizagem humana. E para isso, ela busca relacionar os estudos das neurociências com os conhecimentos articulados, advindos da psicologia cognitiva, bem como da pedagogia. Então, para não confundirmos entre esses conceitos básicos relativos à interdisciplinariedade e à transdisciplinariedade, podemos afirmar que a primeira, então, né, a interdisciplinar, equivale ao processo de integração recíproca entre várias disciplinas e campos de conhecimento. Já a transdisciplinariedade é algo bem mais integrador, né? Poderíamos usar como exemplo a ecologia, que se utiliza de várias ciências para construir uma unidade mais complexa a ser estudada. Outro conceito muito importante é a cognição. Então, a cognição, no sentido literal, ela pode ser considerada aqui sobre vários aspectos. 4 aspectos, para ser mais específica, né? Então, o primeiro deles é que ela pode ser concebida como um ato ou efeito de conhecer. Numa segunda acepção da palavra, como um processo de aquisição de um determinado conhecimento. Numa terceira acepção, o conhecimento ou a acepção em si. E numa quarta concepção, ela pode ser concebida ainda como um conjunto de processos mentais conscientes que se baseiam em experiências sensoriais, pensamentos, representações ou recordações. Então, a cognição, ela consiste no ato que consiste em processar as informações. Então, a função dessa habilidade é o de perceber, de integrar, de compreender e de responder de forma adequada a todos os estímulos do ambiente externo que venha atingir uma pessoa. Então, vale ressaltar que isso leva o indivíduo a pensar e avaliar como ele deve fazer para cumprir uma tarefa ou uma mera atividade social. O processamento das informações, ele é realizado com o envolvimento de várias regiões cerebrais, né, que são responsáveis por abrigar determinadas funções e que expressam uma habilidade específica. Outro detalhe que merece ser destacado é que essas partes devem estar íntegras, maduras de acordo com a idade e se interconectarem de maneira adequada. Ou seja, eu não posso ter aí um desvio ou uma divergência entre a idade cronológica e o estado de maturação do cérebro.
Então, tudo isso para que ocorra uma boa resposta do cérebro aos estímulos do ambiente e, por extensão, a concretização da aprendizagem ou a efetivação da aprendizagem e a evolução adaptativa para novas aprendizagens. Então, o processo de aprendizagem, ele ocorre com o desenvolvimento cognitivo, que pode ser definido como o aprimoramento dessas habilidades, né, cuja evolução constante tende a propiciar uma vida de autonomia ao indivíduo. Então, todo o trabalho que fazemos relacionados à psicopedagogia, à neuropsicopedagogia, deve privilegiar ações que venham a propiciar uma vida autônoma do indivíduo. Ainda seguindo essa linha de raciocínio, essa mesma aplicação de entendimento é a que deve ser aplicada aos nossos alunos com necessidades educacionais especiais. Então, sendo assim, é importante trabalhá-la e ficar atento a algum sinal que denote um possível atraso no desenvolvimento cognitivo. Então, importante que pensemos, qual é o objeto fim do processo educacional, né? Então, o objeto fim do processo educacional sempre deverá ser a aprendizagem, que irá ocorrer se nós propiciarmos ou promovermos todas as ações necessárias para o alcance da qualidade da educação do nosso aluno. Então, nesse contexto, a aprendizagem ela pode ser concebida como um ato ou efeito de aprender um ofício, uma arte ou ciência, né? Numa segunda concepção literal, ela pode ser considerada como tempo despendido nesse processo de aquisição desses conhecimentos, como o exercício ou desempenho inicial do que se aprendeu. Então, a aprendizagem em si, com base na experiência e na prática, na verdade, talvez agora que começasse o aprendizado, quando ele saísse, né, do mundo externo e contribuísse para a nossa transformação do nosso conhecimento interno. E com base na psicologia, nós podemos ainda dizer que é uma denominação comum a mudanças permanentes de comportamento em decorrência de treino ou experiência anterior. Ainda com base na psicologia, podemos conceber a aprendizagem como um processo por meio do qual se efetuam essas mudanças. E numa sexta acepção, ainda, nós podemos considerar a aprendizagem como formação ou instrução. Trabalhamos hoje para busca ou alcance de resultados, e aí nós temos o trabalho com aprendizagem com vistas ao alcance da aprendizagem significativa, né? Então, a aprendizagem hoje, ela vai muito além do que a pura e simples aquisição de novos conteúdos, né, que poderão se modificar com base nos já existentes, e nós iremos, então, com essa agregação de conteúdos, propiciar a amplitude dos significados já aprendidos, compreendidos pelo nosso aluno, né? Então, a aprendizagem significativa, ela é o processo por meio do qual uma nova informação ela é incorporada à estrutura cognitiva do indivíduo por se relacionar a um aspecto relevante dessa estrutura. E aí, qual a relação entre a neurociência e a cognição? A neurociência cognitiva, ela vai estudar, então, os mecanismos dos sistemas neurais mais complexos, associados às funções mentais superiores, tais como a linguagem, a memória, a atenção e as representações mentais. Por isso, as pesquisas no âmbito da neurociência cognitiva, elas podem contribuir para a compreensão das mudanças neurocognitivas relacionadas ao processo da aprendizagem, além de conceber intervenções que possam favorecer o desenvolvimento das ações pedagógicas realizadas na escola. Então, desse modo, a neurociência cognitiva
por meio de suas pesquisas, ela acaba estabelecendo uma relação entre as estruturas cerebrais e a cognição, que poderão contribuir para a educação, de modo que os professores possam refletir sobre a necessidade, né, de flexibilidade da prática pedagógica, para adequação ao atendimento, com vistas ao atendimento às necessidades dos nossos alunos. Então, existe, né, é importante que pensemos que existe uma anatomia, né, ou seja, que estuda a forma e a estrutura do organismo humano, e uma fisiologia que estuda as múltiplas funções no cérebro daquele que aprende, né, que é ou será o sujeito cerebral, tratado em sua singularidade, analisando-se suas dimensões em todas as suas particularidades, ainda que este aluno esteja inserido numa determinada turma. Essas dimensões deverão ser analisadas. Então, a neurociência, ela busca dialogar com a pedagogia, nos dando, então, os fundamentos científicos, ou seja, as bases para que possamos compreender melhor o processo educacional. Falando um pouco sobre as funções executivas e o cérebro. Então, nós possuímos o nosso lobo frontal, né, que é a principal região do cérebro que diferencia os seres humanos de outros animais mamíferos e é a região responsável pelo desenvolvimento das funções executivas. Ainda sobre as funções executivas, né, a base para o aprimoramento das funções executivas inicia-se antes do nascimento da pessoa, mas as habilidades se desenvolvem de forma gradual ao longo das primeiras 2 décadas da vida desse indivíduo. E é justamente por isso que durante nossa primeira infância, quando ainda não temos estas competências ampliadas ou constituídas, é que nós precisamos de um cuidador ou um responsável para nos ajudar no planejamento, na organização e no monitoramento das nossas ações. Começamos a perceber os primeiros sinais dessas funções em crianças pequenas, por volta da faixa etária dos 5 anos de idade. No entanto, é comum observarmos jovens que aos 15 anos com dificuldades de planejamento, noção de tempo ou especialmente controle inibitório, né? Isso irá acontecer, pois essas capacidades que têm como cerne a autorregulação ou autocontrole do indivíduo começam a se desenvolver cedo na infância, mas persistem em amadurecimento ao longo da adolescência e no início da nossa vida adulta, né? Então, um cérebro, ele é considerado, tendo como base uma faixa etária, ainda ser considerado um cérebro adolescente aos 24 anos de idade. Então, a partir dos 25 anos, nós temos aí a transição da consideração de um cérebro adolescente para um cérebro adulto. E aí nós temos a neurometria, que irá poder nos ajudar a desenvolver e estimular as regiões específicas do cérebro. Aqui nós temos algumas funções cognitivas. Então, as nossas funções executivas estão aí dispostas nesse infográfico. Então, várias funções são responsáveis pelo nosso desenvolvimento cognitivo, e aí nós temos alguns elementos muito importantes, tais como a velocidade de processamento das informações que acontece no lobo frontal, né? O aprendizado é afetado também pelo desenvolvimento da memória, pela linguagem, né, nas capacidades prévias, pela linguagem da leitura e escrita, pela formulação de conceitos e raciocínio, os aspectos metalinguísticos e pragmáticos, a visoconstrução, as habilidades motoras, as habilidades matemáticas, a linguagem oral, que é expressão e compreensão. E aí nós temos as funções de atenção e percepção,
que também impactam sobremaneira no sucesso do desenvolvimento cognitivo. Aqui nós temos uma representação estrutural do nosso cérebro, né? Então, na parte frontal é que ocorre o desenvolvimento do planejamento, a execução, o controle de movimento, a regulação emocional. No temporal, nós temos as informações auditivas de linguagem orais. Na parte parietal, que é responsável pelas informações, a soma tossensitivas, né, e dos receptores nos músculos e das nossas articulações. E a occipital, que é responsável pelas informações visuais. E aí, pergunto a vocês, né, qual a relação entre a neurociência e a cognição? E qual a origem e contribuição da neurociência para a educação? Então, eu vou aqui representar essa parte da origem da neurociência com base em um pequeno vídeo ilustrativo a seguir apresentado. Tivemos grandes incentivadores na neurociência. E a neurociência ela começa no século XIX com dois grandes cientistas, Ritz e Fritz, aonde através de estímulos cerebrais eles conheceram e perceberam que todo o cérebro ele responde a mudanças efetivamente. Logo em seguida tivemos uma grande contribuição de Ramon Cajal, aonde através dos seus ensinamentos ele pôde nos oferecer que estímulos eles são travados através das sinapses neurais. Eric Kandel, um grande cientista, aliás, é o pai da neurociência, ele diz que somos produto das nossas sinapses. Ainda diz mais, somos quem somos por causa daquilo que aprendemos e do que lembramos. E ele traz uma fala muito importante, ele dialoga a psiquiatria com a biologia cerebral e a terapêutica, e diz o seguinte, nem tudo se explica por conflitos psíquicos, nem por neurotransmissores alterados. O que ele se refere é que todos os nossos cérebros são possíveis de alterar-se, curar-se e mudar. Pode-se, em tese, então, dizer que o cérebro ele tem a capacidade de mudar através de novas aprendizagens, através de novas conexões. Professores, uma outra tendência muito forte que nós temos nas nossas práticas pedagógicas é a rotulação dos nossos alunos em sala de aula. A neurociência ela vem exatamente contribuir num olhar de inclusão para que possamos entender como esse sistema nervoso ele funciona. E dessa maneira, a neurociência ela perpassa pelas interfaces, importante para que nós, professores, possamos entender como essa estruturação ela tem a relação desse funcionamento do cérebro na sala de aula. Posso destacar para vocês uma primeira base científica no processo do aprender, que ela está relacionada às bases químicas e físicas na função neural. Por conseguinte, essa estrutura química e física, ela vai funcionar exatamente numa estrutura celular que investiga de como esse sistema ele funciona, de maneira que ele possa receber, transmitir e decodificar informações. De uma outra maneira, posso dizer o seguinte, a neurociência ela tem uma contribuição bastante importante quando podemos entender todo o funcionamento de um sistema do corpo humano. De que maneira? Estudando grupos de neurônios que estejam alicerçados dentro de uma execução de um meio de circuito de conexões. Como, por exemplo, posso destacar para você de como o cérebro ele está relacionado às funções musculares. Existem fibras nervosas que estão inseridas no músculo e, com isso, formam um sistema neuromuscular que nos dá a condição de escrita, de fala e de leitura. Claro que tudo isso condicionado ao comportamento. Então, isso é uma outra releitura que a neurociência ela nos traz também. Como entender o comportamento humano dos nossos alunos na sala de aula.
Tivemos grandes incentivadores. Então, vários são os elementos influenciadores para o alcance do sucesso do processo aprendizado ou do processo ensino-aprendizado. Então, nós temos aí várias dimensões que devem ser pensadas. Aqui eu apresento cinco dimensões, né? Então, para que possamos alcançar a qualidade do ensino, que será mensurado quando nós, por meio de provas ou avaliações externas, internas ou externas, tivermos comprovado que realmente a aprendizagem ocorreu, né? Nós temos aí as políticas públicas, que são e consistem na demonstração do interesse político para o alcance dessa qualidade do ensino, que irá depender também da criação de leis, de programas e projetos educacionais que serão executados pela gestão escolar, também a dimensão das parcerias, a responsabilidade e a contribuição dos pais também é muito importante, e ainda as estratégias pedagógicas escolhidas por nós professores. Fora esses aspectos externos, nós temos ainda essa dimensão dos fatores biológicos que irão impactar para o alcance da efetividade do processo ensino-aprendizado. Então, sobre os fundamentos biológicos do desenvolvimento infantil. Então, o ser humano, ele é considerado já se desenvolvendo desde a fase embrionária, fetal, né? Aí se desenvolvendo após o nascimento, o seu crescimento, a sua reprodução, e aí o nosso envelhecimento e o nosso fim, que é a morte para todos. Não vamos analisar aí a morte como algo pejorativo, tá? Ou como algo negativo, não é? Essa é a lei natural dos seres humanos. Então, o ser humano, ele necessita que seu crescimento e desenvolvimento, eles sejam saudáveis, desde o início de suas vidas. Por isso, tão importante os estímulos. Então, para que assim nós tenhamos as condições favoráveis para uma vida plenamente satisfatória e para que possam as pessoas ou os nossos alunos exercerem as suas atividades por toda a vida, inclusive a cidadania. Então, o crescimento e desenvolvimento humano, ele inicia logo após a fecundação, ainda dentro do útero, e durante todo o período de gestação, o feto mês a mês se desenvolve, vai de forma gradativa desenvolvendo todos os órgãos, para que quando ele chegar a hora do seu nascimento, o seu desenvolvimento já esteja completo. Após o nascimento, nós podemos observar o crescimento e o desenvolvimento da criança, observando o desenvolvimento corporal, o desenvolvimento cognitivo, o psicossocial e o perceptivo da criança. Então, nos primeiros anos de vida, o processo de aprendizagem da criança é uma constante transformação, que ocorre de forma crescente e rápida. Desenvolvimento do comportamento e aprendizagem. Então, as bases neurobiológicas para o desenvolvimento comportamental e aprendizagem envolvem múltiplas plataformas de investigação. Então, a convergência dos dados de diversos grupos de pesquisa demonstra um cenário de constantes mudanças e que atualmente está alicerçado em alguns achados com maior grau de reprodução entre alguns pesquisadores. Então, o sistema de linguagem, que é algo muito importante para a aprendizagem, ele é composto por vários subsistemas, né, que serão abordados aqui, alguns, né, considerados como mecanismos concernentes à leitura em especial. Por outro lado, o sistema de aprendizagem é talvez ainda mais complexo, mas há indícios que sugerem forte interação com a linguagem, e principalmente quando suportado por estudos de pacientes com lesões cerebrais ou alterações comportamentais.
Então, alguns fatores biológicos que contribuem com as dificuldades de aprendizagem. Então, qual a conexão que eu tenho entre o desenvolvimento cognitivo e a aprendizagem? Então, o cérebro, na sua totalidade, ele é dividido em regiões, no qual cada parte atua com uma função predominante. Porém, essas partes, elas estão interligadas e integradas com outras áreas. Então, com isso, vale lembrá-los que essas conexões costumam se aprofundar e se interconectar na formação das unidades funcionais, cujo papel preponderante na geração ocorre além da coordenação e a manutenção das funções cerebrais em forma de uma rede. Então, devemos ressaltar que estas, em conjunto com outras partes funcionais, coordenarão o processamento das mais variadas informações no cérebro, sendo elas ler, escrever, pensar, perceber sons, estímulos visuais, entender símbolos, perceber a face de seu semelhante e sentir algo resultante, e etc. Então, por fim, vale salientarmos que a aprendizagem infantil e todos os seus atos que são executados pelo ser humano irão depender inteiramente dessa conexão mencionada. A aprendizagem significativa, Aqui nós apresentamos a teoria da equilibração majorante do Piaget, que considera que o processo de construção do conhecimento do nosso aluno ele inicia-se a partir da realização de um desequilíbrio entre o sujeito e o objeto, no primeiro estágio. Então, nesse primeiro estágio, ele é chamado de assimilação e o segundo, acomodação. Sobre as dificuldades de aprendizagem decorrentes de deficiência ou não. Então, eu fiz aqui alguns apontamentos e apresento a vocês que são 4 as principais áreas básicas afetadas que evitam o processamento adequado das informações, Então, algumas áreas consideradas básicas que podem afetar o adequado processamento das informações. Uma delas é a atenção, a segunda delas é a percepção visual, a terceira é o processamento da linguagem e a quarta é a coordenação motora. Então, falando ainda um pouco sobre as dificuldades de aprendizagem e entendendo o processo cognitivo. Então, como é construído o conhecimento pelo nosso aluno? E a cognição, o que ela significa, na verdade? Então, ela irá significar a capacidade de aquisição de um conhecimento, de construção, ou seja, de ampliação desse conhecimento. Então, a cognição humana consiste na capacidade desenvolvida por homens e mulheres para a criação ou composição de representações mentais e processos imaginativos, partindo da memória, partindo de sensações, sentimentos ou ideias. São provocadas por transformações internas que, em parte, decorrem diretamente dos estímulos recebidos do ambiente. Então, no campo das ideias consideradas, resultados das transformações internas, estimuladas e a partir do contato com o ambiente. E aqui nós temos várias teorias que trabalham essa questão da influência do ambiente. Falando um pouco sobre o processo cognitivo e o impacto no alcance do sucesso escolar. Então, nesse contexto, qual a importância do elemento percepção? Então, segundo a teoria do Immanuel Kant, o alemão, quando percebemos o que chamamos de objeto, encontramos os estados mentais que parecem compostos de partes e pedaços. Então, para ele, esses elementos são organizados de forma que tenham algum sentido e não simplesmente por meio de processos de associação. Aí surge a importância do significado.
Apresentamos aqui a teoria da percepção de um médico e filósofo alemão, o Maximilian, que significa essa teoria, o processo por meio do qual os elementos mentais são organizados. Então, é responsável pela significação da coisa ou do que é a coisa em si. Né? E aí nós temos aqui articulada a ideia do impacto que o ambiente externo causa no processo cognitivo do nosso aluno. Então, a percepção consiste num processo ativo, né? A nossa consciência, ela não atua apenas sobre sensações e sentimentos básicos que experimentamos. E aí, o teórico, ele reconheceu que ao olharmos para os objetos do mundo real, nossa percepção é dotada de unidade, né, ou de totalidade. Então, para ele, a essência das coisas é determinada mais pelo pensamento e emoção que pela percepção neurológica. Esta é a essência das coisas. Será sempre pessoal e individual. Então, o significado essencial das coisas será igualmente pessoal e individual. E irá impactar no desempenho escolar e na vida em sociedade. Então, segundo a percepção, né, que significa a síntese da organização dos elementos e emissão de significado das coisas. Nós temos aí alguns fatores que influenciam na percepção do indivíduo. São eles a experiência sensorial, que são os sentidos, os objetos físicos presentes no ambiente, o desenvolvimento neurológico desse aluno, desse aprendente, né? Os fatores psicógenos subjetivos, outros fatores biológicos, alguns fatores culturais ou socioeconômicos e a velocidade de processamento das informações. Então, falando sobre o processo cognitivo e a velocidade de processamento em si. Então, a velocidade de processamento, ela consiste no tempo que existe entre o recebimento e a resposta do nosso aluno, do cérebro do nosso aluno, a um determinado estímulo. Então, ela é uma habilidade cognitiva, né? Significando o tempo que uma pessoa demora para realizar uma tarefa mental. Então, ela está relacionada à velocidade que uma pessoa entende e reage a uma informação recebida do ambiente externo, seja visual, de letras e números, seja auditiva, por meio da linguagem ou por meio de um movimento. E ela impacta no tratamento humano da informação, né, que impacta na tomada de decisão do aprendente, relativa a qualquer assunto e decorrentes ações, quer seja de uma simples tarefa escolar, quer de qualquer ou outra na vida social do aprendente. Então, uma velocidade de processamento lenta ou deficitária não está relacionada à inteligência, indicando que uma não vai antecipar necessariamente a outra. Sobre os impactos, então, algumas tarefas determinadas serão mais difíceis que outras para esse aluno, né? Então, tais como ler, fazer cálculos matemáticos, ouvir e escrever anotações ou manter uma conversação. Interferência nas funções executivas, irá interferir nas funções executivas, pois uma pessoa que tem uma velocidade de processamento lenta, ela terá mais dificuldade para planejar, para estabelecimento de objetivos, para tomada de decisões, para iniciar determinadas tarefas, ficar sempre postergando, ou ter foco, prestar atenção em determinadas tarefas. Então, são algumas das características do percurso do processo de tomada de decisão. Então, a limitação do tempo, a existência de aprendizagem por sugestão e o estresse em si. Agora iremos tratar sobre alguns testes iniciais utilizados em algumas pesquisas antes, né, ou seja, no panorama anterior à avaliação de desempenho escolar, utilizada, implementada aqui no Brasil, por meio dos testes ABC, do professor Lourenço Filho.
Então, o professor Lourenço Filho, ele dialoga afirmando que é necessário que façamos ou pensemos sobre a localização do problema, né? Então, para ele, a alfabetização que tanto mencionamos, que tanto buscamos a efetividade nas ações que promovem o processo de ensino-aprendizado, ela não deve ser considerada um problema final da cultura. Ela continua a ser aqui, como em toda parte, problema técnico, fundamental do custoso aparelho criado pelo Estado, né, para mais uma pronta difusão dos elementos básicos de cultura individual. E aí, para o professor Lourenço Filho, como a questão tem sido encarada? Então, o que aqui desejamos assinalar, tão somente na fala do professor Lourenço, é que o esforço de nossos mestres tem sido unilateral. O problema tem se ficado afigurado ou restrito aos meros procedimentos didáticos. Então, ele apresenta aqui uma nova maneira de propor a questão. Então, a nova maneira de propor a questão deve se resumir simplesmente nisso: estudemos a matéria-prima antes do ajustamento das máquinas que a devam trabalhar. Ou seja, a sugestão do professor Lourenço Filho é estudarmos o nosso aluno e suas capacidades. E aí ele apresenta, mais adiante, que iremos aqui comentar, os testes, apresenta como uma novidade, a partir dos meados de 1930, a aplicação dos testes ABC, para que possamos fazer uma sondagem do desenvolvimento cognitivo do nosso aluno e para que consigamos fazer aí uma seleção de alunos novatos, sendo selecionados em uma certa categoria para a criação de turmas homogêneas. Então, antes da aplicação dos testes ABC do professor Lourenço aqui no Brasil, nós tivemos em 1905 o surgimento dos testes para avaliação da idade mental, numa escala métrica da inteligência, numa pesquisa advinda dos pesquisadores Binet e Simon, que depois foi trabalhada e aperfeiçoada por eles próprios e outros pesquisadores, que foram adaptando-a a cada meio social diverso. Então, estes testes, eles permitiam a classificação para um diagnóstico e prognóstico, lembrando que o diagnóstico, na análise para a teorização de um diagnóstico, nós temos aí a situação problema já instalada, e no prognóstico nós queremos dizer que esses testes eles poderiam prevenir dificuldades de aprendizagem, né? E aí, considerado como um experimentador perito, poderá afirmar se a criança acompanhará a grande média das crianças de sua idade ou se estará abaixo ou acima dela. Isto é, se poderá ser considerada normal, infranormal ou supernormal. Então, normal, idade cronológica de acordo com, ou melhor, dizendo, idade maturacional, né, do cérebro de acordo com a idade cronológica. Infranormal, que está abaixo, está aquém. E supernormal, dos superdotados. São esses os significados. Então, em 1905, esse desvio para baixo ou para cima iria permitir uma gradação quantitativa, com a formação de uma base estatística, dividida a idade mental obtida nos testes pela idade real ou cronológica, ambas expressas em meses. Aí, a partir dessa pesquisa, eles obtiveram o chamado quociente de inteligência, que é o QI, imaginado primeiramente por Stern e vulgarizado especialmente por Terman e outros autores americanos. Então, o QI, ele permite a classificação de grande alcance prático, embora possa ser arguída de forma artificiosa. De fato, o teste de QI, que é o quociente de inteligência, ele permite um diagnóstico precoce e prognóstico, então preventivo, então de juízo antecipado, considerado mais ou menos seguro.
mas admite não só a classificação para os fins escolares, mas diagnóstico para um tratamento médico, né? Tais sejam as causas de um determinado retardamento mental mensurado a partir da aplicação desses testes, ou para um tratamento médico-pedagógico. Em 1907, nós tivemos aqui um outro pesquisador que publicou normas de classificação para as crianças das escolas parisienses, aqui fora ainda do país, do nosso país. E aí, nessa classificação, ele procurava fixar o grau médio de instrução entre crianças da mesma idade, da mesma condição social, com frequência às mesmas escolas. Foi o primeiro passo para a seleção dos anormais de escola ou considerados no meio da psicologia como retardados, né? Pois convencionou-se essa classificação como retardadas as crianças que apresentassem uma idade escolar atrasada de 2 anos em relação à sua idade cronológica ou real, desde que não contasse com mais de 9 anos de idade. Depois dessa idade, seria exigido, então, 3 anos de atraso para assim serem consideradas. Então, em 1927, nós tivemos aí o Binet e o Simon apresentando os primeiros trabalhos com base nos testes de nível de inteligência, ou seja, de idade mental, e foram criadas essas denominações vinculadas a uma determinada classificação dos alunos, como idiotas, alunos imbecis, débeis ou como fracos e fortes, sendo agrupados desta forma por score, né? Então, eram ordenados em classes diferenciadas com atendimentos diferenciados. Esse método, criado por esses pesquisadores, foi um método criticado pelos europeus. Então, vamos ver aqui o significado de cada uma dessas classificações. Então, à época era considerada idiota toda criança que não chegasse a se comunicar pela palavra com seus semelhantes, ou que não podiam exprimir verbalmente seu pensamento, nem compreender o pensamento verbal expresso pelos outros. Imbecil era considerada toda criança que não chegava a se comunicar por escrito com seus semelhantes, isto é, que não podia transmitir seu pensamento pela escrita, nem ler a escrita ou o impresso, ou mais exatamente compreender o que ele lia, uma vez que nenhuma perturbação da visão ou paralisia do braço, né, tenham obstado essa aquisição dessa forma de linguagem. E débil era considerado toda criança que sabia comunicar-se com seus semelhantes pela palavra e por escrito, mas que demonstrasse um atraso de 2 a 3 anos no decurso de seus estudos, sem que esse atraso se devesse à insuficiência de escolaridade. Em 1922, William Gray, um dos maiores especialistas em assuntos de psicologia aplicada à leitura, chegou a um resultado idêntico, né? E apresentou aí a questão da necessidade de outro critério, né, da adoção de um outro critério que não fosse o de quociente de inteligência. E ele averbou que há crianças de baixa idade mental que aprendem a ler bem rapidamente, como as de idade mental elevada, que apresentam grandes deficiências no aprendizado. Então, há, no caso, problemas novos que exigem aí o desenvolvimento de novos estudos para a criação e apresentação de novas hipóteses de solução. No Brasil, como já dito, nós tivemos no início de 1930 a implementação dos testes ABC, né, do professor Lourenço Filho, e aí o aluno era considerado um sujeito alfabetizando, como um sujeito a ser administrado pelo Estado em razão do seu alto custo. E aí, a mensuração do caráter psicopedagógico desse aluno, ele foi transformado numa tecnologia para a mensuração das capacidades desse aluno para a criação de classes homogêneas, como já citei. Então, sobre a avaliação da aprendizagem por meio da aplicação dos testes ABC do Lourenço Filho.
Então, ênfases presentes na pesquisa no Brasil, no período de 1930 a 80, por intermédio deles, os conhecimentos do sujeito, seu corpo, pensamentos, né, poderiam ser solicitados, conhecidos, medidos e regulados. E no caso dos exames, testes, avaliações escritas, poderíamos incluir ainda registros e datados. Então, o objetivo dos testes ABC, né, o objetivo principal é a ênfase atribuída à avaliação da maturidade, né, de acordo com a teoria apresentada lá atrás, nos primórdios, pelo Piaget, como a mensuração de capacidades e características individuais. Reflete o movimento ocorrido, então, no início do século XX, que é relativa a essa ênfase na avaliação da maturidade cerebral. Então, a que se destinam eminentemente os testes ABC, né? Então, fundamentalmente, a verificar as crianças que procuram a escola primária o nível de maturidade requerido para a aprendizagem da leitura e da escrita. Então, quando se saiba que esse nível que não apresenta coincidência rigorosa com a cronológica, nem com a idade mental de cada aluno, logo se percebe a importância prática de tal verificação para a criação das classes homogêneas, como já ratifiquei, afirmando isso várias vezes. Então, alguns países como a Argentina, a psicopedagogia e a neuropsicopedagogia têm um caráter diferenciado, né, da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia aplicada aqui no Brasil. Então, são aplicados testes de uso corrente, alguns dos quais não sendo permitidos a nós brasileiros. Então, aqui nós temos alguns instrumentos empregados sendo de forma mais variada. E é importante apontar que alguns testes são de uso exclusivo de psicólogos. Com o desenvolvimento, né, e a transformação da consideração do trabalho que é realizado pelos neuropsicopedagogos, assim especializados e que possuem conhecimentos mais amplos relacionados à parte neurocognitiva, no Brasil, podemos afirmar que os neuropsicopedagogos hoje têm competência para aplicar alguns testes que no passado eram autorizados a serem aplicados única e exclusivamente por psicólogos. Por isso, muito importante que o psicopedagogo amplie de forma concomitante ou a posteriori os seus conhecimentos na área da neuropsicopedagogia para que possa, assim, aplicar esses instrumentos. Então, os testes, eles são utilizados como ferramentas para alcance da eficiência, eficácia e a efetividade do processo ensino-aprendizado. Então, os resultados advindos da aplicação desses testes refletem um movimento ocorrido no início, então, ratificando aí o que já foi dito do século XX, ou com vistas, como eu já disse, para que os alunos fossem agrupados em um mesmo nível de capacidades para alfabetização, com uma implementação de turmas ou composição de turmas homogêneas. E aí, os testes de atenção e percepção também são importantes, pois medem as aptidões para os números e para as letras, né? Rapidez e a percepção na realização de uma tarefa e a resistência. Então, consiste na aquisição, na interpretação, seleção e organização das informações obtidas pelos sentidos. Então, alguns testes para verificação da velocidade de processamento podem ser realizados mediante exercícios durante o reconhecimento de simples padrões visuais, tarefas visuais de exploração, realização de testes que exijam uma tomada de decisão, a elaboração de cálculos matemáticos básicos, bem como a manipulação de números, ou ainda a elaboração de exercícios de raciocínio sob pressão. Então, é importante
consolidarmos o entendimento de que o retardo da velocidade do processamento não significa necessariamente implicações de inteligência do aluno. A coordenação motora é um outro fator que impacta sobremaneira no desenvolvimento do processo ensino-aprendizado, porque o desenvolvimento motor da criança consiste em seu conhecimento e nas suas capacidades físicas, sociais e individuais de acordo com a idade cronológica. Então, a criança, nos seus primeiros anos de vida, ela explora o mundo com o olhar, as mãos, os gestos, o desenvolvimento e as suas habilidades motoras. Ainda falando sobre a importância da coordenação motora. Então, o desenvolvimento motor da criança, no desenvolvimento da escrita, é composto de partes que, de início, são problemáticas na construção da escrita como forma conceitual. Então, no início da escrita, as letras e os números são por bolinhas ou pauzinhos, e com estas denominações, a representação da escrita para a criança, no sentido de bolinhas ou pauzinhos, pode ser considerada através de textos, de frases, mesmo não sendo significativos, podem ser interpretativos para a criança. E aí, a evolução, determina a aprendizagem da leitura e da escrita. Então, a pré-escrita, ela está baseada em 3 fundamentos. Está baseada no domínio dos gestos, da estruturação espacial, da orientação temporal, onde, com esta escrita, propõe uma direção gráfica, esquerda e direita. Então, aqui nós falamos da orientação temporal e das questões de lateralidade, e das noções de cima para baixo. São as noções de antes e depois. Ainda falando sobre a coordenação motora, nós temos aqui como exemplo um transtorno psicomotor, que é a dispraxia, que consiste na dificuldade de pronunciar de forma ordenada uma palavra ou frase, causado por uma pequena lesão no cérebro na parte da coordenação motora. Então, geralmente, acomete também a pessoa a dislexia, que consiste na dificuldade de aprendizado da leitura e da escrita. Então, a dispraxia, ela consiste na dificuldade de pronunciar de forma ordenada uma palavra ou uma frase. E essa dispraxia, esse transtorno psicomotor, é causado por uma pequena lesão no cérebro na parte de coordenação motora. E aí é importante a reflexão sobre como o nosso cérebro aprende e guarda os saberes. E para isso é necessário a reflexão, de como ocorre a aprendizagem com a ajuda dos nossos neurônios. Mas o que é um neurônio? Qual a função desse neurônio? Qual a sua constituição? Quais os tipos de neurônios e neurotransmissores? E vamos falar um pouquinho sobre a questão do mito, que é muito afirmada aí nos fake news, sobre a seguinte afirmação, que usamos apenas 10% do nosso cérebro. Então, o que é um neurônio? Então, o neurônio é uma célula estrelada, longa, que está em todas as estruturas do nosso corpo. Então, possuímos, na verdade, aproximadamente 84 bilhões de neurônios em nosso organismo. E qual a função do neurônio? Ele possui a função de receber o estímulo, responder, decodificar e armazenar esses estímulos. A constituição do neurônio. Ele é formado por um corpo celular, por um prolongamento chamado axônio e um filamento chamado dendrito. Sobre a potencialidade do neurônio, as sinapses. Nós temos aí a sinapse física e a sinapse química. Então, as sinapses são as conexões realizadas entre os neurônios. É a passagem da informação de um neurônio para outro
por meio de uma atividade elétrica. Então, a sinapse física, ela é aquela que vem do ambiente para o nosso corpo interno. A informação, nesse caso, ela passa para o nosso interior por meio de canais constituídos de nervos, que são constituídos de neurônios, e a partir dos nossos sentidos biológicos. E temos a sinapse química. Nós vamos assistir um vídeo que explica, em especial, como essas sinapses acontecem. Só para concluirmos a nossa linha de raciocínio, é importante pensarmos nos tipos de neurônios de acordo com a função. Então, nós temos os neurônios sensitivos, que levam o estímulo dos receptores ao sistema nervoso central, os motores, que levam o estímulo do sistema nervoso central aos órgãos executores, e os associativos, também conhecidos como integradores, que ligam os neurônios motores aos sensitivos e aparecem no encéfalo ou na medula espinhal. Um nervo ele é composto por prolongamentos do neurônio, chamados axônios ou dendritos, e por vasos sanguíneos para nutrir as nossas células nervosas. De acordo com a estrutura, os nossos neurônios podem ser classificados, quanto à sua forma, então, em multipolares, bipolares e unipolares. Essa é a representação. Então, os multipolares são os neurônios mais comuns. Eles possuem muitos dendritos e um único axônio. Os bipolares, eles possuem 2 prolongamentos. Um é o axônio e o outro pode se ramificar para formar os dendritos. E os neurônios unipolares têm apenas um prolongamento, o axônio. Voltando à representação. E sobre o mito, só usamos 10% do cérebro, a ideia de que usamos apenas 10% efetivamente é um mito, pessoal. Os neurônios são células vivas e estão em funcionamento contínuo, explica a neurologista Márcia Lorena Fagundes Chaves, da Academia Brasileira de Neurologia. Então, segundo a doutora Márcia Lorena, não importa o que o cérebro está fazendo, ele é sempre 100% utilizado. O que ocorre é a consideração da complexidade desse uso, por ser sempre modificada. E aí, vamos assistir a um vídeo que trata em especial sobre as potencialidades do neurônio e como ocorrem aí as sinapses física e química. Neurônios são 100 bilhões. O que eles fazem? Importante nós reconhecermos como os nossos cérebros aprendem e guardam saberes. Na verdade, tudo isso está na neurociência celular. E destaco, nessa conversa agora, a importância de se conhecer o funcionamento do neurônio. Quem é o neurônio? O neurônio ele é uma célula estrelada, longa, e que, na verdade, ele está em todas as estruturas do nosso corpo. O neurônio, ele realiza uma importante função que é de receber os estímulos, responder os estímulos e mais, decodificar esses estímulos e armazenar esses estímulos, transformando-os em informação. De que maneira essas informações elas são realizadas? Existe uma potencialidade do neurônio que podemos denominá-la de sinapse. O que é a sinapse? A sinapse, na verdade, é a passagem da informação de um neurônio para outro. Não vamos esquecer que são 100 bilhões de neurônios. De que maneira esses neurônios eles são constituídos? A sua estrutura anatômica, ele é constituído de um corpo celular, ele é constituído de um prolongamento denominado axônio e de filamentos denominados de dendritos. Sim, como é que nós podemos representá-lo dessa maneira? Até para que eu possa dialogar melhor com esse meu aluno na sala de aula, entender como esse neurônio vai receber, captar essas informações, decodificar e armazenar. Nós podemos usar o nosso próprio corpo para apresentar um neurônio, se nós não tivermos um recurso
para mostrar esse neurônio através de um vídeo, de um filme, enfim. Professor, utilize o seu próprio corpo, apresente ao seu aluno a importância de como o neurônio tem em captar essa informação. Podemos utilizar a nossa mão como uma ferramenta para demonstrar como o neurônio funciona. Não é verdade? Podemos dizer que o neurônio ele é formado de um corpo celular, que nós podemos representar esse corpo celular como a palma das nossas mãos. O que tem no corpo celular? O corpo celular é constituído da genética da informação dessa célula. O prolongamento que perpassa pelo axônio, o que ele faz? Ele leva o impulso nervoso para os filamentos do neurônio. E dessa maneira, toda a informação, ela perpassa pelos dendritos, passa no corpo celular, decodifica, armazena e é impulsionada através do axônio para outras células do sistema nervoso central. E para isso, nós temos uma garantia de que essa informação ela não se tornará dispersa. Nós temos, então, a garantia de um isolante dessa informação, denominado de bainha de mielina, que é uma proteína que envolve o neurônio. Dessa maneira, de que maneira essas informações elas chegarão ao cérebro? Elas vão perpassar pelos nossos sentidos biológicos. Nossos sentidos biológicos, na verdade, eles são canais para essa informação. Esses canais, eles são constituídos de nervos esses que levam ao cérebro todas essas informações. Nervos são constituídos de neurônios. Neurônios, então, constituídos de estrutura de corpo celular, de axônios e de dendritos. E dessa maneira, os neurônios eles respondem a uma capacidade funcional muito importante. Todo neurônio ele tem que ser estimulado. E ele perpassa por 5 propriedades. A primeira propriedade, que é a propriedade da irritabilidade. O que significa isso? É quando a célula detecta as modificações do meio ambiente. Uma segunda condição da propriedade é quando ele conduz, e aí é uma propriedade de condutibilidade. O que significa isso? Passar a informação de um neurônio para outro, e uma informação fidedigna, para que se possa ocorrer a aprendizagem. O neurônio também ele realiza uma contratilidade, ou seja, ele tem um movimento próprio dessa potencialidade. E também ele está relacionado à questão da excitabilidade. Importante porque todo neurônio ele perpassa pela ação de receber e transformar essa informação em respostas. Uma dica importante: se o seu acadêmico, o seu aluno, enfim, qual você determinar, ele não está aprendendo um determinado conteúdo, é porque, na verdade, ele não encontrou referências arquivadas para abrigar essas novas informações. E aí vale uma dica, professor. É importante você reestruturar a sua informação, verificar de que maneira será mais interessante para que você possa perpassar pela relação da aprendizagem, levando em considerações outros recursos importantes, porque temos várias formas de aprender, daí várias formas de se ensinar. Neurônios aprendentes. Qual é a relação do sistema nervoso central com o aprender? Bom, nós já vimos anteriormente que o nosso neurônio, ele funciona através de estímulos. Esses estímulos, eles são passados através das sinapses. E eu quero destacar, na verdade, o que são essas sinapses dentro da sua fisiologia, dentro da sua função. Existem 2 tipos de sinapse. A sinapse física e a sinapse química. A sinapse física é aquela que vem do ambiente para o nosso corpo interno. Significa que ele tem um canal de comunicação. Que canal é esse? São os nossos sentidos. São os canais abertos para o cérebro, aonde existe uma estrutura no cérebro chamada de tálamo, que funciona como um relé, podemos dizer assim, ou um aeroporto, podemos também exemplificar dessa maneira, importante onde recebe essa informação e distribui essas informações para todas as áreas do cérebro. Isso ocorre naturalmente. Essa sinapse ela é rápida, veloz e o tempo todo ela está ligada às nossas defesas. Isso é um processo na nossa aprendizagem. A outra sinapse é a sinapse química.
ela está ligada a um outro sistema importantíssimo que existe no nosso corpo, que é o sistema neuroendócrino. Por que neuroendócrino? Porque existe uma relação entre glândulas e o sistema nervoso central. De novo, vamos destacar aqui o hipotálamo e a hipófise nessa liberação, nessa estimulação dessa sinapse química. A diferença é que a sinapse química, ela é lenta, ela é duradoura. E, na verdade, o que ela secreta, o que ela realiza, o que ela distribui através da nossa corrente sanguínea são os neurotransmissores. Na verdade, nós aprendemos de duas maneiras, através da sinapse física, que vem do meio externo para o nosso mundo interno, e através de um sistema natural de mensageiros químicos denominados de neurotransmissores. Retomando, nós precisamos apontar a existência dos neurônios espelho. Eles fazem parte de um sistema formado por grupos de neurônios que foram descobertos e nomeados há aproximadamente 10 anos. Então, eles consistem, num sistema neural e a sua interligação, então, ou interação da área de Broca, que é a área relacionada aos mecanismos de linguagem descritos, com a área motora primária. Então, os pesquisadores descobriram que esses neurônios, eles interagem entre si e essa interação é entendida como base para o nosso aprendizado. Então, a observação de ações realizadas por outros e reproduzidas internamente produzem, então, uma resposta dos sistemas neurais motor e de linguagem de forma ou maneira integrada e acabam por envolver a racionalização e a concepção imaginativa menos intensa para a realização de determinado ato. Então, portanto, esse sistema ele está intimamente relacionado à capacidade de integração dos estímulos no contexto do aprendizado. E aí, uma pergunta que muitos fazem é se os neurônios podem morrer. E a resposta é sim, pessoal. A morte dos neurônios, elas podem ocasionar, inclusive, um rompimento das atividades da parte na qual ele representa naquele momento, chegando até a prejudicar o funcionamento do corpo, pois eles, aí nesse caso, não estão a se reproduzir de forma contínua. Partindo desse ponto, é possível observar que o tronco encefálico ele controla todos os reflexos inatos, como, por exemplo, o ato de chorar, e sugar do bebê. Além disso, ele é responsável pelas atividades básicas de manutenção da vida, tais como a respiração, a pressão sanguínea, o ritmo cardíaco e até mesmo o sono. Por fim, até mesmo as sensações e sentimentos, podemos afirmar que são controlados pelo tronco cerebral. Também a ansiedade e a calma, por exemplo, de um bebê. Os neurônios, o que acontece conosco quando nós estamos numa situação crítica de falência, de alguma parte do nosso organismo? Então, uma pesquisa apontou que os neurônios, eles armazenam uma energia quando nós estamos na fase terminal, com a esperança, na verdade, de que o corpo volte a funcionar, mas quando isso acaba não acontecendo, há a falência até mesmo dos próprios neurônios. Então, nessa tentativa, os neurônios eles enviam sinais de um lado para o outro, como normalmente ocorre, e acaba se tornando um desperdício nos últimos momentos da vida do indivíduo, Portanto, eles se calam e, em vez de enviar sinais, acabam usando suas reservas de energia para manter cargas elétricas internas, esperando o retorno de um fluxo de sangue que, infelizmente, em alguns casos nunca virá. E eles podem, então, se regenerar. Então, estudos recentes mostram que adultos geram, sim, novos neurônios, especialmente na área do hipocampo, e que ainda que não o façam com muita frequência, eles têm sim certa capacidade de regeneração.
o cérebro ele é equipado com um superpoder chamado de neuroplasticidade, que significa a capacidade de se adaptar, né? Então ele cria novos caminhos, cria novas conexões que podem ser capazes de suplantar ou suplementar algumas redes danificadas. E é exatamente com essa neuroplasticidade que conta uma pessoa, por exemplo, que sofreu um dano cerebral quando reaprende novas habilidades, né, habilidades que tinha perdido. Então, a formação de um neurônio, ela é denominada neurogênese. É um processo lento e, na maioria das vezes, a nova célula nervosa nasce em determinada região cerebral para depois vir a migrar em direção ao local onde o neurônio foi destruído. Em muitos casos, as redes de neurônios são rearranjadas e as sinapses, né, que são as conexões entre eles, são reforçadas graças a determinadas estimulações. Então, esses conceitos ficam mais claros quando pensamos em uma lesão cerebral, quando partes adjacentes à região danificada passam a assumir a função da área lesionada, possibilitando então a recuperação das funções perdidas. E qual a diferença, então, entre neurônios e neurotransmissores, né? Então, a forma de comunicação entre os neurônios se faz por meio dos mediadores químicos, né, e por estímulos elétricos. Os mediadores químicos justamente são os neurotransmissores. Nas sinapses, a transmissão do impulso nervoso de um neurônio para outro se dá às custas das substâncias chamadas justamente neurotransmissores. E aí eu trago aqui alguns tipos de neurotransmissores e uma análise de causa e efeito, né? Então, o que uma causa, um hábito do indivíduo traz de efeito no neurotransmissor e de efeito sobre a vida desse indivíduo, né? Então, nós temos aí uma série de exemplos de causa e efeito. Então, ao expressar gratidão, por exemplo, recordar momentos agradáveis ou elaborar exercício físico, nós causamos um efeito no neurotransmissor da dopamina, né? E qual o efeito disso sobre a vida da pessoa, né? Acaba por reduzir a ansiedade, melhorar o ânimo, energia, motivação, né? E aí nós temos a causa, o efeito no neurotransmissor e o efeito sobre a vida em relação à serotonina, à melatonina, à norepinefrina, à oxitocina, né, a GABA e as endorfinas. Então, nós temos a causa e o hábito que traz um efeito em determinado neurotransmissor que irá trazer um efeito sobre a vida do nosso aluno ou do nosso indivíduo, do nosso paciente. E aí, falando um pouquinho sobre o processo de linguagem e aprendizagem. Então, vamos destacar algumas principais regiões do sistema nervoso central envolvida nos processos de linguagem. Então, essa abordagem ela vai ser contextualizada e tendo em vista os distúrbios de aprendizagem. Então, sistemas de linguagem. Há 3 modelos de linguagem, né, descritos com base nos últimos séculos aí. Então, o modelo do século XIX, ele descreve um modelo neurológico com a anatomia e os componentes cognitivos do processo auditivo e visual de palavras. E 2 outros modelos cognitivos, né, originados do século XX, que não são restritos pela anatomia e enfatizam 2 diferentes rotas de leitura, que não estão presentes no modelo neurológico, advindo do século XIX aí. Então, destacaremos abaixo as 3 principais regiões. Então, quando avaliamos os distúrbios que podem determinar dificuldades com o processo de leitura, identificamos 2 classes. A primeira, que é a sensório-motor, né, e aqueles relacionados a déficits auditivos, visuais ou motores, e o fonológico. De modo simplificado, todo o processo de aprendizagem vai envolver a atenção, a percepção, as funções simbólicas, como a linguagem e as práticas, os processos de raciocínio, de memorização e as funções executivas.
Então, o estudo da aquisição da linguagem é um excelente paradigma para a compreensão do desenvolvimento da cognição nos seres humanos. A função da linguagem tem a maior parte dos substratos neurais localizados no hemisfério cerebral dominante. Então, na imensa maioria dos indivíduos, mais de 90%, né, este é o hemisfério cerebral esquerdo. A expressão verbal depende da área de Broca, que fica localizada no giro frontal inferior, no córtex das bordas posteriores do sulco temporal superior. Encontra-se na área de Wernicke, né, classicamente responsável, então, pela compreensão e interpretação simbólica da linguagem. Em resumo, então, podemos aqui afirmar que há necessidade de análise do processo de aprendizagem, levando-se em consideração um múltiplo panorama que é compreendido por diversas dimensões e que relacionam as propriedades psicológicas, neurológicas, sociais do indivíduo, visto que a construção da aprendizagem deve considerar os aspectos em sua amplitude, tais como os aspectos biológicos, os cognitivos, os emocionais e do meio que constroem o ser.